Muitas mudanças na classificação e também na ordem do draft. Meus amigos, essa foi a semana 13 da NFL. Vem comigo que vamos começar a falar agora um pouquinho de como foi os jogos da rodada. A começar aí pelo Thursday Night Football, que tivemos aí o Dallas Cowboys conseguindo uma vitória muito importante aí, né? Conseguiu vencer o Seattle Seahawks por 41-35, uma vitória maiúscula aí para o Dallas Cowboys que se estabelecem agora na briga pela divisão e também pela bye week, né, graças aí à derrota aí do Philadelphia Eagles. Foram 76 pontos anotados totais na partida, né? A gente teve aí também muitas faltas ao todo, foram 19 flanelas jogadas em campo que contribuíram para a perda de 257 jardas entre as duas equipes. Apenas um turnover, né? Então foi um jogo muito limpo dos ataques. A defesa dos Cowboys não apareceu muito nessa partida, né? Seahawks passou de 30 pontos pela primeira vez dessa semana 3 deste ano. Então o ataque agora está performando um pouco melhor. Jogou bem, né? Contra uma defesa sólida aí do Dallas Cowboys. Tá performando melhor aí com a volta do Abraham Lucas. Johnny Smith não foi sacado, conseguiu passar das 330 jardas, teve 4 touchdowns totais, um correndo e 3 passando a bola, e os 3 foram pro DK Metcalf, que dominou essa partida e dominou o Daron Bland, né, que vinha se destacado. Inclusive foi ele que teve a única interceptação da partida, né? Johnny Smith estava testando ele a partida toda e teve uma hora que ele falou: chega e pegou a sua interceptação. Só não foi retornada para touchdown, né? Mas ele cedeu mais de 100 jardas, cedeu 2 touchdowns na conta dele. Não foi um jogo bom aí do Deron Bland, né? Segundo anista. Os Cowboys conseguiram ganhar sem a defesa. Para mim, isso foi o fator mais importante assim da partida em relação à equipe de Dallas, né? A defesa cedeu mais de 400 jardas, cedeu 5 touchdowns totais. Não conseguiu sacar o Gene Smith, conseguiu apenas uma interceptação, esse foi o ponto alto da defesa nessa partida. E também aquela parada do Michael Parsons na quarta descida que tirou de vez aí a chance do Seahawks de ganhar. Mas fora isso, não fizeram nada demais. Dak Prescott tem jogado como um MVP. Partida excelente dele aí, né? Gostei muito de ver. Já é o quinto jogo do Dallas Cowboys com mais de 40 pontos nessa temporada. Foram mais de 33 pontos por jogo nos últimos 4 jogos. É o melhor ataque da NFL neste quesito. Indo para domingo, a gente teve aí um Denver Broncos aí que tentou manter a sua sequência de vitórias, mas caiu por 22-17 para o Houston Texans, que jogou em casa. Os Texans enfiam a espada na sequência de vitória dos Broncos com 3 interceptações do Russell Wilson, que acabou sucumbindo aí contra essa defesa de Houston. Os Texans se mantêm vivos aí na briga pela pós-temporada, né? Tem apenas aí a diferença de um jogo a menos, de uma vitória a menos na conferência. Infelizmente, Tank Dell, que era o calor que vinha se destacando bastante aí nessa temporada para o time, teve a fíbula fraturada numa corrida que resultou no touchdown do Damian Pierce. Ele acabou se embolando nos bloqueios lá na endzone e acabou fraturando a perna. Tem chance aí de perder pelo menos aí uns 4 jogos, foi colocado na injury reserve, pode ser que seja um pouco mais. É uma pena porque ele era um fator aí muito importante para esse ataque de Houston, mas na ausência dele teve Nico Collins, né? A defesa conseguiu boa participação também, foram 3 sacks em cima do Russell Wilson, muito pressionados nesse jogo, 3 interceptações também, 2 do Derek Stingley, inclusive. E duas dessas interceptações a gente coloca aí na culpa do Russell Wilson, né? E a defesa também não conseguiu gerar turnovers nessa partida. Olha só, né? A defesa que desde aí da semana 3, se eu não me engano, que foi o jogo contra o Miami Dolphins, vinha gerando muitos turnovers, estava liderando a NFL em turnovers desde a rodada passada, não conseguiu gerar nenhum turnover nessa partida. Os Texans cuidaram muito bem da bola. O Bronco correu atrás durante toda a partida, não conseguiu liderar o placar nenhuma vez. A defesa tentou manter o time em jogo, o ataque não performou bem, mas os turnovers foram custosos. E das 3 interceptações, uma eu dou mérito para o Stingley, que ele buscou a bola lá no segundo andar, mas as outras 2 têm que ser colocadas aí na culpa do Russell Wilson. E foram 5 sacks da defesa, né? Os 5 sacks que a defesa conseguiu em cima do Houston Texans não foi o suficiente para ajudar
o time. A vitória dos Texans foi muito importante para manter eles na disputa aí pelo wildcard. Agora o time vai para 7 vitórias. Querendo ou não, Denver Broncos era um concorrente para essa vaga do wildcard e agora eles ganham a vantagem em confronto direto. Nico Collins conseguiu suprir a falta do Tank Dell, como a gente falou, né? Ele teve 3 vezes mais alvos e mais recepções do que qualquer recebedor ali do Houston Texans. 191 jardas e um touchdown. Ele foi fundamental e teve uma partidaça. Stingley e Will Anderson Jr., de fato, os dois jogadores mais impactantes, né? Stingley com as 2 interceptações e Will Anderson Jr. com 2 sacks aí, pressionando bastante o Russell Wilson, que já não tem a mesma mobilidade que já teve, né? Próxima partida, Chargers e Patriots. Misericórdia, né? Se fosse futebol, era goleada, né? 6-0 para os Chargers. Mas, como a gente tá falando de futebol americano, isso foi um jogo horrível. O Patriots perdeu 3 jogos essa temporada, onde eles cederam 10 pontos ou menos. A última vez que isso aconteceu foi em 1938, 85 anos atrás. Gente, isso é muita coisa, cara, é muita coisa. A Segunda Guerra Mundial não tinha nem começado. Nenhum desses times merecia vencer, né? Mas alguém ia ter que eventualmente vencer, né? Nenhum dos ataques apareceu, nenhum dos ataques conseguiu chegar sequer a red zone. Foram 15 punts totais e ambos os times foram horríveis em terceiras descidas. Ninguém teve mais do que 21% de conversões em terceiras descidas, né? Que foi o Los Angeles Chargers no caso. Defesa terrestre dos Patriots talvez tenha sido a única coisa assim que teve um lado positivo nessa partida. Cederam apenas 29 jardas totais, 1.2 jardas por carregada e nenhum touchdown. A linha ofensiva foi catastrófica, mas principalmente em terceiras descidas, né? Os 5 sacks que foram sofridos aí pelo Bailey Zappe, ele também teve culpa por estar segurando demais a bola, pelo time não ter um bom preparo para converter as terceiras descidas. Os Patriots estão agora com 5 derrotas consecutivas e sobem para a segunda posição na escolha geral no draft, apenas aí atrás do Chicago Bears, que tem a escolha do Carolina Panthers. Já os Chargers, como eu disse, também tiveram a baixa eficiência em terceira descida, né? Não conseguiram também estabelecer o jogo terrestre, o que por si só ajuda a atrapalhar também o jogo aéreo, que teve as suas dificuldades também, né? Justin Herbert teve apenas aí 212 jardas, se eu não me engano, mas um ponto positivo que também saiu dessa partida para os Chargers foi a aparição do Quentin Johnston. Ele conseguiu aí segurar, teve um drop, claro, né? Porque se não tem drop não é Quentin Johnston. 5 recepções em 7 alvos e 52 jardas. Foi um jogo ok, assim, né? Considerando que ele vinha mostrando, né? Que era basicamente nada. Semana que vem os Chargers recebem os Broncos e pode ser que os Chargers, se eles vencerem, conseguem se manter um pouco vivo aí na briga pela pós-temporada, né? Mas vamos ver. Os Lions perigaram de perder essa partida aí pro New Orleans Saints. Tinham o jogo na mão e quase deixaram escapar. E eles vêm encontrando dificuldades aí de segurar a liderança, já não é a primeira vez. A defesa performou muito mal aí na reta final e quase custou a partida. O Derek Carr foi do céu ao inferno novamente. Pelo menos ele voltou a ter passe para touchdown. Já havia um tempo aí que ele não encontrava a red zone. Teve interceptação também e novamente teve concussão. Novamente entra aí no protocolo de concussão pela segunda semana seguida o Derek Carr. Pode ser aí que dependendo do estado ele não volte aí para a próxima partida, ou possa ser que perca 1 ou 2 partidas. O Goff conseguiu encerrar sua sequência de turnovers e os Lions conseguem se manter vivo aí, né? Embora seja menos provável pela briga aí pela semana de folga nos playoffs. O ataque do New Orleans Saints foi um ponto positivo também para a equipe, ela conseguiu aparecer, 368 jardas ofensivas, 4 touchdowns totais, 100% de aproveitamento na red zone e 50% em terceiras descidas. O Detroit Lions é uma das piores defesas, se não a pior defesa da NFL na red zone. 80%, mais de 80% das viagens dos ataques inimigos que chegam à red zone são convertidos em touchdowns. Então, o Saints chegando lá era basicamente entrada livre ali, catraca livre para endzone. Poderiam ter vencido com o Derek Carr, se não fosse ele saindo pelo protocolo de concussão. Camara e Olave carregaram o piano para essa equipe, né? Foram ambos passando aí das 100 jardas. Camara teve 2 touchdowns, agora é o recordista
da equipe em touchdowns. Detroit Lions teve 3 touchdowns no primeiro quarto e 0 nos demais. Todas as outras pontuações foram field goals. A postura conservadora, talvez, que pode ter quase custado a partida, né? Isso é um pouco preocupante, ver como essa equipe vem se portando quando consegue uma liderança muito grande, como não consegue segurar os seus resultados e as suas vitórias, né? Beirou perder essa partida. Sam Laporta, aí, o maior protagonista dessa equipe, né, nessa rodada, recebeu todos os seus 9 alvos, 140 jardas totais e um touchdown, encontrou a endzone, foi um dos premiados. Lions 9-3 pela primeira vez desde 1962. Então é um time bem divertido de assistir, né? Embora tenha suas inconsistências e problemas na defesa. Os Falcons, meus amigos, se livraram da campanha negativa, continuam liderando a divisão e venceram o New York Jets por 13-8. O time dos New York Jets ainda não tem uma resposta aí para a posição de quarterback, pelo visto não vai ter, não tem o que fazer. E olhando pelo desempenho do Joe Flacco nessa rodada aí com o Cleveland Browns, era algo que eles poderiam ter feito. Afinal, o Joe Flacco jogou e estava no elenco do New York Jets, né? Então, com isso, né, essa rodada já teve o seu quarto quarterback pelo New York Jets, com a entrada do Trevor Siemian na partida, que também não fez nada. 13 dos 21 pontos aí foram anotados apenas no segundo quarto, né? O restante foi anotado nos demais. Aaron Rodgers se encaminha aí para férias antecipadas, né? O Jets já tem 5 derrotas seguidas, cara nenhuma aí de que vão brigar por uma vaga de wildcard. E os Falcons finalmente aí atingem campanha neutra, onde a mesma quantidade de vitórias é a mesma quantidade de derrotas, e lidera a divisão. Os Jets jogam por 2024 daqui pra frente, né? São menos de 1% de chance de pós-temporada. A linha ofensiva é horrível, foram 4 sacks sofridos, 3 turnovers cometidos no ataque, 2 de 15 em terceiras descidas, é uma marca horrível, horrível, horrível. Então, linha ofensiva e wide receivers eu acredito que sejam prioridades aí para ajudar o Aaron Rodgers no próximo ano. A defesa tem feito o que pode aí, mas não é o suficiente, nunca é. O Atlanta Falcons, cara, o Arthur Smith, ele é o inimigo público número 1 de quem joga fantasy. O único touchdown dessa partida, né, o touchdown que os Falcons fizeram, foi um touchdown do Michael Pruitt. Ele é o tight end número 3 dessa equipe, cara. Olha que abominação. Ele continua aí usando os seus melhores jogadores de isca para outros jogadores acabarem pontuando. O Bijan Robinson teve um alto volume até, né? Mais baixa eficiência, também enfrentou uma defesa muito boa. Não chega a ser uma defesa boa contra o jogo terrestre, né? Mas na Red Zone teve suas dificuldades. A defesa dos Jets, inclusive, conseguiu um safety nessa partida, né? A defesa dos Falcons continua aí desempenhando muito bem. É claro que jogar contra o Jets não é nenhum mérito, mas teve um bom desempenho como um todo. O Cardinals conseguiu a sua terceira vitória na temporada contra o Pittsburgh Steelers, que acaba de perder o seu quarterback aí por muitos jogos e talvez aí por restante da temporada regular. É muito capaz aí que ele não volte tão cedo. Essa vitória dos Cardinals sobre os Steelers é importante para o Pittsburgh Steelers, né, no caso, né, que não pode perder jogos assim, né, e isso pode ser muito custoso para a equipe, né, ainda mais que está brigando pelos playoffs. Você não pode perder para uma equipe que tem apenas 2 vitórias na temporada, e você estava jogando em casa ainda por cima, né. Claro que tem a saída do Kenny Pickett, mas vocês já estavam perdendo antes dele sair, não é mesmo? Pode correr o risco de perder a vaga de wildcard, certo? A única coisa que está segurando o time, por enquanto, no wildcard é o número de vitórias na conferência. Porque por confronto direto tem a mesma campanha do Houston Texans e perdeu para o Houston Texans. Já os Steelers, né, igualando a campanha dos Texans, é claro, terá que aí depender de Mitch Trubisky aí, e tem 3 jogos difíceis ainda nessa reta final, sendo eles contra Indianapolis, Seattle Seahawks e Baltimore Ravens. O ataque teve bastante jardas novamente, porém a baixa eficiência não consegue converter quando chega nas 20 jardas finais do campo. James Conner, jogando dessa vez pelo Arizona Cardinals, conquistou a sua vingança. Conner que teve aí sua revelação em 2018,
quando entrou na greve que o Le'Veon Bell fez, né? Aliás, me fudeu no Fantasy essa rodada, nesse ano. Conseguiu 105 jardas terrestres e 2 touchdowns. Foi uma partida excelentíssima aí do James Conner. Se vingou da sua equipe, antiga equipe. O Murray continua aí tendo bons jogos, o que é muito importante para a franquia do Arizona Cardinals, que deve realmente aí ir de Marvin Harrison Jr. no draft. Cardinals caem agora para a terceira escolha geral no draft. Tudo indica aí que as duas primeiras, agora que o New England Patriots está ali, vão ser quarterbacks. E Trey McBride aí com o corte do Zach Ertz continua emergindo aí como um dos principais recebedores dessa equipe. Foram 8 recepções e 9 alvos, 89 jardas e touchdown anotado para ele também. Os Colts foram a Tennessee enfrentar os Titans e saíram com a vitória, talvez o jogo mais divertido dessa rodada, né? Foi entretenimento puro. 2 punts bloqueados aí para a equipe do Indianapolis Colts, um deles inclusive foi retornado para touchdown, uma conversão de 2 pontos retornado para touchdown por parte da equipe do Tennessee Titans, extra point errado que levou para a prorrogação e a vitória nos finalmente do Indianapolis Colts com um touchdown de Gardner Minshew. Os Colts vencem a 4ª partida consecutiva e se firmam aí na briga para os playoffs, mesmo jogando com seu quarterback reserva. A equipe está jogando muito bem. Shane Steichen está fazendo um excelente trabalho com essa equipe e o calendário pode permitir aí, né? Existe a possibilidade de que os Colts tenham 10 vitórias ou mais nessa temporada, mesmo com o Gardner Minshew. Do lado dos Titans, o Derrick Henry teve aí bons números, né? Conseguiu correr muito bem contra essa defesa. Foram 21 tentativas para 102 jardas e 2 touchdowns anotados, mas não foi o suficiente. O Levis foi bastante pressionado. Foram 6 sacks e menos de 50% de passos completos. E o Nick Folk, que errou o extra point, que foi segurado pelo Ryan Tannehill, porque o Ryan Stonehouse se machucou, né? Que é o punter da equipe. Não segurou a bola direito, aparentemente, e isso custou o extra point, que poderia ter dado a vitória para o Tennessee Titans. O Special Teams do Indianapolis Colts foi talvez aí o grande herói dessa partida, né? A defesa também conseguiu muitos bons números aí, pressionando o quarterback. E apesar do fracasso contra a corrida, né? Que não conseguiu segurar o Derrick Henry, Ebukam e Quittipay tiveram performances implacáveis. Ambos tiveram 2 sacks e os dois somaram para 3 fumbles forçados, né? Um do Ebukam e 2 do Quittipay. Os Dolphins voltaram a fazer mais de 30 pontos ofensivamente. O melhor ataque da NFL, conseguiu aí vencer a pior defesa da NFL e venceu com força, né? Que era o que tinha que fazer, né? Miami chegou lá e dominou a pior defesa da NFL, 5 touchdowns ofensivos e uma pick six. Teve até touchdown defensivo nessa partida. Os Commanders deram uma aula de como não jogar contra os Dolphins, né? Pelo menos do que eu assisti da partida, eu vi muita marcação individual com apenas um safety em profundidade, né? E isso dificulta muito quando você tem jogadores tão rápidos assim no ataque de Miami. Nada mudou na defesa, né? Após a demissão do Jack Del Rio, que agora o ataque é chamado pelo Ron Rivera. E ainda assim, né? O time tomou aí mais de 40 pontos aí pela segunda semana consecutiva. Os 2 touchdowns dos Commanders vieram com o jogo já distante, né? Já estavam perdendo aí por 3 posses de bola. Sam Howell continua sendo aí o quarterback mais sacado da NFL. Essa rodada foram 3, inclusivamente, né? 245 jardas ofensivas do ataque e 0 alvos para Terry McLaurin, sendo marcado muito bem por essa secundária aí saudável. É uma das melhores secundárias da NFL. O ataque dos Dolphins, como eu disse, né, voltou aí a anotar mais de 30 pontos. Estava aí a boas partidas sem ter aquela performance que consagrou o time nessa temporada. Tyreek Hill teve 31,4 jardas por recepção. 2 desses passes para touchdown que ele recebeu foram uma bomba de 60 e de 71 jardas, se eu não me engano. Devon Achane voltou, né, após ele ter sido limitado com uma lesão no joelho na rodada passada, né? Teve um snap, não se sentiu bem e foi poupado. Ele liderou os running backs em toques na bola, teve 21 toques totais contra 12 do Raheem Mostert e 2 touchdowns, um inclusive que foi para enfiar a adaga mesmo, né?
E com isso, barrando aí uma vitória do Jacksonville Jaguars hoje, Miami segura a vaga número 1 aí da AFC e a bye, a semana de descanso. Os Buccaneers aí enfrentaram o Carolina Panthers, o pior time em questão de campanha nessa temporada, e venceram por 21-18, quase beiraram aí uma derrota, né? Mas conseguiram segurar a vitória no final. Foi o primeiro jogo dos Panthers sem o Frank Reich, até pareceu que ia dar um calorzinho, um certo otimismo ali, mas o time entregou mais do mesmo, conseguiu espalhar a farofa ali no final e encaminhou aí para 11ª derrota na temporada. Que campanha horrível, cara. Nada parece dar certo aí pros Panthers, né? Tá terrível. Teve uma hora que até o David Tepper, lá, o dono da franquia, tava indo embora do estádio, né? A câmera pegou ele se levantando e indo embora antes da partida acabar. Os Buccaneers ainda brigam pela divisão, né? Precisavam vencer essa partida. Porque semana que vem eles enfrentam o Atlanta Falcons, e vencendo o Atlanta Falcons as campanhas podem se igualar, e também a campanha dentro da divisão, sendo daí o próximo critério de desempate as vitórias dentro da conferência. Mike Evans aí tem a sua 10ª temporada com mais de 1.000 jardas recebidas, mais 2, e ele passa o recorde do Jerry Rice. O Carolina Panthers aí, com Bryce Young, ele teve menos de 50% de passos completos. A interceptação que selou o destino aí do Carolina Panthers, foi sacado 4 vezes. O único lado positivo, Jonathan Mingo, segunda semana seguida aí, mais envolvido com o ataque, começando a emerger aí como recebedor, foi escolha de segunda rodada. Foi líder em alvos, recepções e jardas entre os recebedores. Então, novamente, aí uma aparição forte do calouro. Baker Mayfield teve um jogo sólido até, né? Teve uma interceptação, mas ainda assim conseguiu conduzir bons drives, conseguiu conectar bem com o Mike Evans. O jogo terrestre fluiu aí, o Rashad White teve aí mais de 4 jardas por carregada, se provando aí nessa temporada como um running back de 3 descidas, um verdadeiro workhorse, como eles chamam. Mike Evans dominante como sempre, e Antoine Winfield, ele esteve por todo o campo. Ele conseguiu sack, ele deu tackles, foi líder em tackles, conseguiu interceptação. Excelente partida aí do safety do Tampa Bay Buccaneers. Os Rams, 36-19 em cima dos Browns, hein? Nunca duvidei. 3 vitórias consecutivas dos Los Angeles Rams na volta de Matt Stafford para a equipe. Puka Nacua passa das 1.000 jardas nessa temporada, e o Los Angeles Rams continua na briga aí pela 7ª vaga do wildcard. Teve aí por um breve momento, mas como o Green Bay Packers venceu o Kansas City Chiefs, os Rams caem para a 8ª posição na NFC, mas continuam na briga aí pela vaga de wildcard. Joe Flacco aí em um jogo se mostrou o melhor quarterback dos Browns na temporada toda. Sei que teve interceptação, não foi um número muito grande de passos completos, mas a gente tem que considerar que ele não estava nem jogando, né? Então voltou bem, e acredito que com ele os Browns têm chance aí de realmente brigar pela pós-temporada, né? Foi um bom jogo ao meu ver. Os Rams devem ter aí, considerando o calendário, pelo menos 2 vitórias aí na reta final. Pode ser que chegue a 3, os outros 2 adversários são os Ravens e os San Francisco 49ers, então acaba dificultando um pouco. Defesa vem performando muito mal, a defesa dos Browns nessa reta final, né? Para quem começou com uma das melhores defesas da NFL, cedeu 399 jardas ofensivas, 6.4 jardas por jogada, e seguraram os Rams em apenas uma vez de 4 idas à red zone. Os Browns, contudo, ainda podem chegar a ter 10 vitórias nessa temporada graças ao calendário, e com o Flacco aí performando neste nível para um pouco melhor. Quem sabe aí com um pouco mais de tempo e preparo, ele consiga apresentar um melhor ataque aí para esta equipe. Puka Nacua, grande astro aí, teve seu 4º jogo de mais de 100 jardas nessa temporada. E ele foi o 20º wide receiver escolhido nesse draft. E atualmente lidera todos os calouros em recepções, em jardas. Ernest Jones, calouro que já está aí na sua 3ª temporada, foi 3ª rodada de 2021, teve 15 tackles. Olha só a importância dos Rams, né? Eles ficaram sem primeira escolha por muito tempo e tiveram que montar todo esse elenco que eles têm agora aí com escolhas de dia 2 e dia 3. Olha a importância dessas escolhas, né? Às vezes a gente dá muito valor aí para
as escolhas de primeira rodada e esquece que um elenco de verdade mesmo ele é montado nos dias 2 e 3 do draft, né? E os Rams aí estão provando isso. John Johnson, o terceiro, ele voltou aí, ele jogou nos Browns inclusive, né? Ele era dos Rams, aí foi para os Browns, ficou um tempo lá e agora retorna para os Rams e ele teve a interceptação, a única interceptação da partida, né? Interceptação do Joe Flacco, de vingança aí, né? Se é que dá pra dizer que foi de vingança. Acho que dá, né? Porque ele jogou pelos Browns e acabou aí selando também o destino do Cleveland Browns. Penúltima partida, talvez aí a partida que todos tinham grandes expectativas e acabou que quase entregou, né? No primeiro quarto parecia que ia entregar, mas depois foi um atropelo. San Francisco 49ers 42-19, jogando fora de casa contra o Philadelphia Eagles. Era favorito por 3,5 pontos, mas foi muito mais do que isso, né? Purdy e amigos aí atropelam a melhor campanha da NFL, aumentam consideravelmente a chance de conseguir a semana de folga, né? Pois venceram o Dallas Cowboys e venceram o Philadelphia Eagles, né? Que são as campanhas que competem aí por essa vaga. E emplacam a quarta vitória seguida e a quarta vitória desde que retornaram aí a semana de folga. Eagles tem a pior atuação defensiva da temporada de longe, cara, de longe. Essa defesa teve talvez o pior jogo das últimas 2 temporadas e tá jogando muito mal. E talvez aí seja, talvez não, né? Com certeza o grande fator aí porque esse time talvez não ganhe o Super Bowl esse ano. E talvez nem chegue lá, né, na verdade. Os 49ers começaram o primeiro quarto bem mal, né? Pareceu que a gente ia ver uma performance legal da defesa de Filadélfia. Foram 0 passes completos e 0 toques do Christian McCaffrey. E depois, no segundo, terceiro e quarto período, 14 pontos em cada quarto. O Hurts caindo na segunda descida, quando o jogo estava 3-0 e o time estava na red zone, pode ser que tenha condenado a partida, né? Porque sofrer aquele sec lá, perdendo mais de 10 jardas, matou a campanha, o time teve que ir pro field goal. Talvez se tivesse conseguido um touchdown e o time tivesse ido para 10-0, né? Tivesse aumentado a diferença aí para 2 posses de bola, o ataque de São Francisco poderia se comportar um pouco diferente, talvez teria facilitado o trabalho da defesa. Mas como não foi o que aconteceu, o jogo ainda ficou em uma posse, o São Francisco foi lá, anotou o touchdown e depois não olhou para trás. A defesa dos Eagles colocou, né, aquele ritmo no primeiro quarto, com 2 three and outs seguidos, menos 6 jardas totais ofensivas, né? Mas não foi o suficiente, né? Eu acredito que os Eagles, tirando a linha defensiva, tem a pior defesa da NFL, é uma das piores duplas de linebackers, principalmente aí contra o passe. Kevin Byard, Bradbury e Slay também, né? O Byard só trouxe o nome para Filadélfia. Bradbury e Slay nada parecido com a temporada que eles tiveram no passado. Estão entre os piores quarterbacks da NFL nessa temporada. Não, parece que ninguém dessa equipe consegue marcar em zona. Então, e é uma zona mesmo essa defesa, né? Então, tá complicado pro Philadelphia Eagles ter que depender do ataque. O time não teve forças aí para conseguir arrancar a vitória no último período, como vinha fazendo. Já os 49ers se estabelecem, acho que de fato aí não era segredo para ninguém, mas eles são o melhor e o mais completo time da NFL, né? Um time muito forte, um time que é difícil você encontrar fraquezas, mesmo perdendo tá lá no Hufanga, o safety calouro conseguiu aí boa participação nessa partida. O Deebo Samuel, meus amigos, ele parece que tem sabão no corpo, cara. Ninguém consegue taclear o Deebo Samuel. Foram 138 jardas totais e 3 touchdowns. Que jogador explosivo, que jogador liso. O McCaffrey dominou correndo entre os tackles, né? O São Francisco sabia que ia ser difícil correr pelo miolo da linha, então buscaram muitas, mas muitas corridas por fora. E deu certo, né? Essas corridas no outside zone, como gostam de falar. 93 jardas e um touchdown anotado aí pelo McCaffrey. O Chase Young também foi outro jogador que só trouxe o nome aí para São Francisco. Foi completamente dominado aí pelo Jordan Mailata. Não conseguiu ter impacto nenhum. O nome dele sequer foi mencionado na transmissão. O Nick Bosa conseguiu aí bons duelos. Eu acredito que foi um empate entre ele e o Lane Johnson. Teve hora que o Nick Bosa venceu, teve hora que o Lane Johnson venceu, mas a pressão estava chegando, né? Teve várias situações aí que o Jalen Hurts teve que sair do pocket e tentar buscar uma jogada. E
Para finalizar aí, vamos falar aí do Sunday Night Football, que foi um jogo aí que entregou mais do que prometia, né? Talvez o melhor jogo dos Packers na temporada. Os Chiefs caem para o seed número 4 por conta da derrota e dificulta aí sua chance de ter a semana de folga nos playoffs. Olha só que situação aí para o Kansas City Chiefs, né? Os Packers teve o jogo perfeito aí, acredito que dos dois lados da bola, foram 382 jardas ofensivas, 6.1 jardas por jogada, correram muito bem, né? Se conseguiram também ir correndo com a bola 5.2 jardas por carregada e 129 jardas totais. Então passaram das 100 jardas mesmo sem o Aaron Jones. 50% de conversões em terceiras descidas, uma marca muito boa. E 75% de aproveitamento na red zone. O Jordan Love, cara, o que ele tava jogando? Tava maravilhoso de assistir, cara. Me lembrou, eu juro pra vocês, me lembrou Tom Brady. A postura, o jeito que ele se comportava no pocket, o jeito que a bola saía da mão dele, os passes que ele acertou, me trouxe um pouco dessa semelhança, assim. Foi talvez com certeza foi o melhor jogo que eu assisti do Green Bay Packers nos últimos 2 anos e foi um jogo muito, mas muito prazeroso de ver do Jordan Love. Os Chiefs conseguiram reagir até, né, mas conseguiram reagir, mas foi tarde demais, né, quando a diferença já estava em 2 posses de bolas, né, estava com 9 pontos aí de diferença. E a interceptação do Mahomes ali no finalzinho do quarto período selou o destino de Kansas City. Eu sei que teve as faltas, eu sei que teve aí muitas chamadas controvérsias, porém não dá para dizer que isso foi o suficiente. O Mahomes também teve aquele unnecessary roughness que foi chamado, que não foi um unnecessary roughness. Teve a interferência de passe que não foi chamada? Teve. Mas ainda assim, não é como se os Chiefs não tiverem o jogo todo para tentar vencer essa partida e ficar dependendo de chamada de juiz para vencer, né? O Mahomes foi bastante pressionado, foram 3 sacks aí ao todo. Isaiah Pacheco correu bem, talvez aí o melhor jogador das posições ofensivas, junto com o Rashee Rice, tem crescido bastante nas últimas partidas. Travis Kelce é um pouco apagado, né? Embora tenha conseguido boas primeiras descidas para a equipe. Foram apenas 4 recepções para 80 jardas. O Kansas City Chiefs faltou converter um pouco mais na red zone, né? Principalmente no início de partida, que a defesa dos Packers conseguiu 2 stops e obrigou o time a ir para o field goal. Os Packers têm 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o time tá quentíssimo, tá brigando demais aí. Conquista agora a 7ª vaga do Wildcard, tem atualmente 3 times da NFC North indo para os playoffs, né? Vikings, Packers e Lions. Jordan Love teve o seu melhor jogo da carreira, disparado. Ele fez todo tipo de passe, fez passe em estrutura, fez passe fora do pocket, fez passe andando para trás, fazendo moonwalk, conectou muito bem, inclusive talvez o melhor passe, o passe mais lindo que ele deu foi aquela bomba pro Romeo Doubs lá entre 2 defensores, a bola chegou no momento certo para conquistar aquela primeira descida. O ataque foi muito criativo, principalmente correndo com a bola, né? Eles estavam sem o Aaron Jones, então tinha que se virar um pouco. O envolvimento de wide receivers nas corridas, fazendo end arounds, fazendo jet sweeps, foi bastante. Christian Watson teve 2 touchdowns, uma recepção belíssima, inclusive, né? Na endzone, no seu segundo touchdown. Defesa conseguiu boas paradas, né? E isso foi fator importantíssimo. Em questão de sacks, assim, acho que foi mais um esforço coletivo. Todo mundo estava conseguindo chegar lá, né? Teve aí 4 jogadores com meio sack. Então, significa que tinha mais de um jogador chegando ao mesmo tempo no Patrick Mahomes. Um bom jogo como um todo, assim, da defesa, né? E é isso, meus amigos. Ficamos aí na guarda agora do resultado do Monday Night Football. Jacksonville Jaguars recebendo o Cincinnati Bengals sem Joe Burrow. Devem vencer essa partida. E se os Jaguars vencerem, eles vão para a seed número 1 da AFC. E se eles vencerem todos os jogos daqui para frente, pode ser que eles garantam a folga nos playoffs. Olha só que interessante que está começando a ficar essa reta final, hein? Um grande abraço, meus amigos. Ficamos por aqui e tchau!